Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo isso que a Carol falou a respeito do Azuzanal, de um avivamento, eu quero tentar contextualizar com a palavra que eu tenho sentido de Deus, talvez no último ano. Tem pelo menos um ano que eu tenho pensado nesse assunto e tenho falado sobre esse assunto. E eu me lembro que esse assunto iniciou quando o Ângelo e o Arlindo voltaram lá de Florianópolis e estiveram lá na sala do Fihop, sim? E eles foram muito tocados por uma presença de Deus que tinha sobre aquele lugar. E quando eles contaram muitos dos detalhes a respeito da presença de Deus e de como era gostoso e eles não queriam sair da sala de oração, o que me chamou a atenção em tudo isso foi uma estrutura que não é uma estrutura física que estava montada para que essa presença viesse. Apesar de ter uma estrutura física, de ter uma estrutura de organização, existia uma estrutura de aliança entre os irmãos daquele lugar. Eu me recordo muito de um fato que eles estavam lá tentando saber uma informação e os irmãos, por proteção, os outros irmãos não passavam de jeito nenhum, e aquilo me chocou, aquilo que me confrontou. Eles falaram da presença e eu achei maravilhoso, mas quando eles falaram a respeito de uma estrutura de fidelidade que acontecia naquele lugar, de um irmão para com o outro, eu disse, eu acho que é isso. Eu acho que aí é que está a plataforma para que a presença de Deus venha e ela fique. E desde lá eu tenho pensado em como que a gente pode construir uma plataforma para que a presença de Deus ela venha sobre um lugar e ela fique sobre um lugar. E aquilo que eu queria falar hoje, eu acho que tem a ver com essa questão de construir um lugar, de preparar um ambiente para a presença de Deus, mas tem a ver também com despertar no coração dos irmãos um anseio de que outros que não conhecem o Senhor passem a conhecer Ele e glorificar a Ele, seja nessa cidade ou aonde for. E a mensagem de hoje, eu intitulei, por culpa da Paulinha, porque eu não tinha colocado o título e ela disse que precisava divulgar, Sendo Fiel à Medida de Cristo. Bom, então, eu acredito que quando nós somos chamados, quando o Senhor libera a graça sobre nós para entendermos de fato o seu favor por meio da pregação do seu evangelho e nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele libera sobre nós, além dessa bênção da salvação, dessa convicção de ser filho de Deus, Ele também libera sobre nós alguns atributos, que eu creio que são atributos que são comunicáveis dele para nós, para que nós como igreja venhamos a representá-lo como Ele é. Eu creio que essa diversidade que existe em Deus, ela é distribuída pela igreja, e eu não creio que a igreja ela já tenha a sua totalidade de representação de Deus, de como Ele é. Mas eu creio que nós estamos sendo aperfeiçoados para isso. E eu penso que uma das formas em que a gente pode expressar a respeito de quem Deus é com relação à nossa fidelidade. Existe uma fidelidade, existe uma lealdade entre a relação de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eu creio que parte dessa lealdade e fidelidade é a expressão que a criação tanto anseia, sabe? De ver os filhos de Deus se manifestando por meio de uma unidade verdadeira, de um amor verdadeiro. E eu nunca vi, em nenhuma época da história, tantas pessoas de diferente ótica, visão a respeito da fé, do evangelho, se unindo por um propósito de trazer a presença de Deus para essa terra. Eu nunca vi. E isso me chama a atenção e eu não creio que isso é da carne. Isso é algo que o Espírito tem gerado na igreja, no mundo. Bom, então, baseado nisso, tudo que eu tenho visto e esse anseio de ter a presença de Deus tabernaculando em nosso meio, é que eu tenho me dedicado a pensar nesse assunto, a estudar esse assunto. E hoje eu queria falar um pouquinho
a respeito de fidelidade, e fidelidade à medida que Cristo tem entregado para cada um de nós. Um conceito de fidelidade, dos que eu achei mais interessante, o Bob Sorge, no livro O Resgate da Cultura da Lealdade, ele fala que fidelidade é a lealdade nobre, inabalável e arraigada na fé e no amor, que une corações em um propósito comum. Ele fala a respeito de uma fidelidade que é uma lealdade nobre, ou seja, não é algo que vem de nós, é algo que Deus distribui para nós. Nós precisamos buscar em Deus essa fidelidade, e quando Ele derrama sobre nós essa fidelidade, ainda assim nós reconhecemos que só pode vir dEle, não tem a ver comigo. Ela está alicerçada na fé. Por quê? Porque eu só consigo ser fiel àquilo que eu acredito. Eu acredito que Ele vai ser fiel a mim, que Ele não vai me decepcionar. Eu, como ser humano, natureza caída, tenho essa fidelidade muitas das vezes condicionada ao fato do outro ser fiel a mim. E isso não tem a ver com as características de Deus. Deus, Ele permanece fiel a nós, ainda que nós não sejamos fiel a Ele. Mas o que mais me chama a atenção nessa frase de Bob Sorge é quando ele fala que essa fidelidade une corações em um propósito comum. Então, eu poderia citar várias passagens da Bíblia, vários personagens da Bíblia que falam a respeito dessa fidelidade. Davi e Jonathan, Noemi, né? Com a sua quem? Ruth. Tem vários casos de fidelidade na Bíblia. E a gente vai percorrer alguns deles. Mas a gente precisa entender que toda a fidelidade externada por meio de um homem, ela é algo que nasceu no Senhor. Ela só veio dele. Deuteronômio 7:9 diz assim: saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é um Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. 2 Timóteo 2, 11 e 13, eu vou ser bem rapidinho porque eu tenho 6 folhas que eu vou tentar percorrer aqui com vocês, tá? 2 Timóteo 2, de 11 a 13 diz assim: essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Bom, fidelidade só pode vir dele. Eu busco e reconheço que ele me deu. Mas, beleza, isso a respeito da medida. Vamos lá. Esse daí eu peço que vocês abram e fiquem com ele aberto. 2 Coríntios, no capítulo 10. Eu vou dar ênfase principalmente no versículo 13 ao 16. Mas eu acho que para a gente contextualizar, vamos começar a ler a partir do versículo 7. 2 Coríntios 10, a partir do versículo 7, diz assim: observais a aparência externa. Se alguém tem a convicção de ser de Cristo, considere este fato: assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Pois não me envergonharei, embora de alguma forma eu me glorie mais da autoridade que o Senhor nos concedeu para edificação e não para a vossa destruição. Não quero que pareça que desejo intimidar-vos por meio de cartas, pois dizem, as cartas deles são duras e fortes, mas sua presença pessoal é fraca e sua pregação não impõe respeito. Considere tal pessoa que o que somos em palavras por meio de cartas, estando ausentes, também seremos pelos atos estando presente, pois não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmo. Mas estes, medindo-se e comparando-se consigo mesmo, mostram não ter entendimento. Versículo 13: nós, porém, não nos gloriaremos além da medida,
mas nos limites da esfera de atuação que Deus nos designou e que chega até vós. Porque não estamos atendendo os nossos limites além do que convém, como se não tivéssemos chegado a vós, pois já chegamos também a vós pelo Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho dos outros. Pelo contrário, temos a esperança de que, à medida que cresce a vossa fé, também o nosso trabalho cresça muito entre vós, de acordo com a nossa esfera de atuação, para anunciar o Evangelho nos lugares além de vós, e não em campo de atuação de outro, para não nos gloriarmos no que já estava pronto. Versículo 17 diz: quem, porém, se gloriar, glorie-se no Senhor. 18, pois quem se recomenda a si mesmo não será aprovado, mas sim aquele que o Senhor recomendar. Então, essa carta aqui, Paulo estava enviando para uma igreja ao qual ele exercia apostolado, né? Seria isso? A qual ele era apóstolo, uma igreja no qual ele tinha plantado, ele tinha começado o trabalho, mas aparentemente no versículo 12, parece que tinham pessoas que estavam se oferecendo, se promovendo para fazer talvez o trabalho que era devido a ele naquele lugar. E Paulo exorta os irmãos a não dar crédito a esse tipo de pessoas, porque ele classifica que eram pessoas sem entendimento, e ele fala a respeito da medida. Essa medida que Paulo está falando, ela é um limite, né? Medida é uma referência de quantidade de influência que alguém exerce na vida daqueles que o ouvem, que pertence ao seu ciclo de exposição. Então, esse limite que Paulo está se referindo aqui, parece que ele está falando de dois tipos de limite. O primeiro, ele estava falando de uma medida geográfica, porque Paulo alertou que ele tinha chegado naquele lugar por meio do Evangelho e tinha começado aquele trabalho. E tinham, parece que, outros que estavam querendo se apoderar daquele trabalho. Então ele fala de uma medida de jurisdição geográfica, onde ele não deveria passar dela, porém outro não deveria passar dela também, invadindo a dele. Todo limite, ele marca o início para um e o fim para outro. Não é isso? Quando eu coloco uma cerca no meu terreno, quando eu coloco um muro, significa que do muro para dentro é espaço meu, inicia o meu espaço, e aquele de fora não pode entrar. Parece que o que Paulo estava fazendo naquele momento era levantar um muro, lembrar os irmãos a respeito de um trabalho que ele havia iniciado. Mas também Paulo estava lembrando a respeito do seu chamado e vocação que ele tinha recebido do Pai. Se vocês pararem e observarem as cartas de Paulo, todas elas praticamente, ele faz referência a respeito da sua identidade vocacional, a respeito daquilo que ele foi chamado para fazer. Quando ele fala em Romanos 1, quase todas as cartas dele iniciam dessa forma, mas vamos dar uma olhada em Romanos 1. Ele diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido por seus profetas nas Santas Escrituras. E aí ele vai falando acerca do filho que humanamente nasceu, descendência de Davi, e ele começa a falar a respeito da declaração que ele tinha de Jesus. E aí a gente tenta fazer uma conexão com tudo aquilo que a gente tem ouvido e visto nesses dias. Porque a gente tem falado de avivamento. Na semana passada, o Arlindo começou uma série falando a respeito da pessoa de Cristo, e que eu creio que vai ser muito bom, porque vai ampliar a revelação que a gente tem a respeito de quem ele é. Mas Paulo era alguém que tinha uma revelação bem ampla a respeito do Cristo ressurreto. Ele, em todas as pregações, não deixava de mencionar a respeito disso. Bom, em Tito 1, ele também está
1:1, ele está também saudando a igreja no começo da carta, e ele diz: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Parece que Paulo estava falando a respeito do seu chamado que ele havia entendido. Paulo, ele falava a respeito de uma revelação que chegou até ele. O próprio fato de conversão de Paulo já é um fato bastante interessante, inusitado. A forma como ele converteu, a experiência que ele teve de ficar cego e tudo mais, e a forma como, a partir dali, ele começou a buscar intensamente conhecer a respeito de quem era o Senhor. Alguém que não viu o Cristo ressurreto, tinha, parece que, muito mais revelação e visão de quem de fato era o Cristo ressurreto do que os próprios outros apóstolos que viram. Só tem uma das cartas que Paulo ele fala, e essa descrição dos prefácios, dos inícios da carta, das introduções, ele sempre está falando a respeito de uma identidade, de uma medida que ele entendia que havia sido revelado a ele. Tanto é que numa das cartas, eu não me lembro agora, hoje eu passei por todas elas, ele não se refere como apóstolo, ele se refere como prisioneiro. Porque naquele momento ele não estava conseguindo exercer o ministério apostólico dele, porque ele não podia ser enviado para pregar o evangelho, porque ele estava preso naquele momento. Mas ele sempre fala a respeito de uma convicção, de um chamado que ele tinha. Paulo entendeu essa medida por meio desse encontro que ele teve com Cristo. Ele entendeu qual era a sua atuação, qual era a esfera e qual era os limites do seu ministério. E aí eu quero te fazer a primeira pergunta de hoje. Vocês sabem que eu sou das perguntas. Você já conseguiu identificar qual a medida do seu chamado, da sua vocação? E eu não estou falando, a gente estava falando de trabalho esses dias, mas a vocação que eu me refiro é a vocação no chamado ministerial. Porque independente de profissão, em geral todos nós recebemos uma chama no nosso coração que queima por algo. Por meio desse clamor do coração é que o corpo muitas das vezes consegue identificar e dizer: você é isso, ou você é aquilo, ou independente do que você é. Você consegue identificar a revelação pessoal que você tem do Cristo ressurreto? Atraiu o teu coração de forma que existe um anseio no teu coração de levar outras pessoas a conhecer esse Cristo ressurreto? Não interessa como, seja pregando o evangelho para ela, seja amando e pastoreando a vida dela, seja profetizando para que ela tenha uma vida melhor diante de Deus, seja ensinando. Você já conseguiu entender qual é a esfera de atuação, qual é a medida, quais são os limites, aquilo que Deus entregou para você e que é para você? Deixa essa pergunta aí, guarda ela, medita nela esses dias, se fizer sentido para você. Bom, mas parece também, no final dessa passagem que eu li de 2 Coríntios, no versículo 17 e 18, que Paulo estava combatendo também não apenas os limites geográficos, mas parece que tinham pessoas que estavam, naquele momento, buscando uma promoção pessoal do seu ministério, né? Eu falei dessa passagem lá no CPP e eu brinquei com eles que numa versão ultramoderna, parece que eles estavam utilizando excessiva quantidade de banners no Facebook e no Instagram, com fotos, divulgando os seus trabalhos pessoais, buscando honra para si. Tanto que ele exorta, e ele diz no versículo 17 e 18, ele diz assim: quem, porém, se gloriar, glorie-se no Senhor, pois quem se recomenda a si mesmo não será aprovado, mas sim aquele a quem o Senhor recomenda. Ele estava falando a respeito de pessoas que estavam buscando o próprio louvor. Isso é um problema. Nesses dias, eu tenho
pensado e tenho compartilhado com algumas pessoas a respeito de uma dificuldade que a nossa geração tem. Ou o ser pensante, filho de Deus, pensa ao seu respeito muito além daquilo que de fato ele é. Isso é ruim, precisa do amparo do corpo para colocar ele no seu lugar. Ou ele vai para o outro extremo, de achar que ele é muito menos do que realmente ele é. E eu creio que existe uma medida que Deus distribuiu para nós. Efésios 4, versículo 16. Acompanha comigo aí e deixa essa parte aí também grifadinha. Essa parte aqui ontem eu falei com os irmãos lá de Indaiatuba. Diz assim, Efésios 4, 16. Ele vem, Efésios 4, falando a respeito de edificação do corpo de Cristo, dos dons que ele distribuiu para os homens, e fala do propósito, a edificação do corpo de Cristo para a obra do ministério, até que todos alcancemos, e ele vem falando a respeito de tudo isso. Ele fala a respeito de alcançar maturidade, mas no versículo 16 ele traz um versículo que me chama muito a atenção. Diz assim, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que, veja bem, na medida que cada parte realiza a sua função. Bom, a gente tem falado a respeito de avivamento, a gente tem desejado que a presença de Deus venha e fique nesse lugar. E nós chegamos ao entendimento como igreja que nós somos casa espiritual, nós somos uma construção feita por pedras vivas. E nós entendemos que nós somos a Assembleia dos Santos, que tem um propósito de a Deus adorar, ao mundo pregar o Evangelho, amar e ter misericórdia. Amém? E a igreja edificar, servindo uns aos outros. Mas acontece que parece que mesmo com o encontro com o Cristo ressurreto, tem um gap na nossa mente que nos atrapalha de funcionar naquilo que Deus nos chamou para fazer. E aí eu fico, não, eu acho que isso não é para mim não, isso é para fulano, para ciclano, para beltrano, e aí eu me fecho, me acomodo e espero o corpo trabalhar ao meu favor. E quantas vezes eu tenho usado esse exemplo no meio dos irmãos, que quando eu machuco um membro meu, vamos supor, furei meu pé, e eu não posso pisar com esse pé, e aí eu passo o dia inteiro andando sem botar peso nesse pé, o que acontece no final do dia? Minha outra perna está machucada, sabe por quê? Porque eu sobrecarrego um outro membro do corpo. Isso é ruim, porque eu gero peso para um membro que deveria estar funcionando com uma carga, mas eu faço que ele estique além da sua medida. E esse daqui, que tem uma medida que eu deveria ir, eu deixo de usar. Você sabe o que acontece quando você deixa de usar o músculo? Quando eu faço com que um outro membro do meu corpo extrapole a sua medida, ele provavelmente vai ser lesionado e ele não vai conseguir funcionar como ele deveria, porque ele vai sobrecarregar. Mas quando um membro recebeu uma medida para carregar e ele não faz, ele vai ser atrofiado e da mesma forma ele vai perder o seu desempenho natural. Ele vai precisar talvez de fisioterapia, de massagem, de medicamento, de várias coisas, até que ele volte a funcionar como ele deveria. Bom, mas Ivo, o que isso... Onde é que tu quer chegar, né? Vamos continuar então. No livro de 1 Timóteo, na carta, no capítulo 4, a partir do versículo 12, eu percebo que Paulo, ele estava trazendo uma palavra de exortação, e ele escreveu a carta a Timóteo. Ele estava exortando a respeito da apostasia
que estava ocorrendo nos últimos tempos. Vê se faz sentido para você, nos dias de hoje, alguma coisa disso que a gente vai ver aqui. Diz assim, a partir do versículo 1. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos, que têm a consciência insensível, eles proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graça, pois são santificados pela palavra de Deus e pela oração. Versículo 6 diz: ensinando essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e insensatas. Exercita-te na piedade, pois o exercício é proveitoso para pouca coisa, mas a piedade é proveitosa para tudo, visto que tem a promessa da vida presente e da futura. Essa palavra é digna de crédito e de aceitação, pois é para isso que trabalhamos e lutamos, porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena e ensina essas coisas. Paulo está exortando Timóteo a ensinar, porque existiam falsos mestres que estavam disseminando fábulas, doutrinas de demônios e vários ensinos errados, que levavam os cristãos a abandonar a fé, a apostatar a fé. Mas Timóteo era alguém jovem, novo, bem novinho, no meio de uma igreja que talvez tinham vários irmãos mais velhos e cheio de conhecimento humano, confrontava um garoto, coisa mais natural que tem de acontecer, orgulho, arrogância. E aí parece que o que Paulo faz a partir do versículo 12 é chamar para fora a medida que Deus entregara a Timóteo. Ele diz assim: ninguém te menospreze por seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que foi dado por profecia, com imposição de mãos dos presbíteros. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que todos possam ver teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nessas coisas, dessa forma salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Presta atenção que a primeira exortação que Paulo faz a Timóteo é não desprezar a sua idade, mas lembrar daquilo que ele havia recebido do Senhor por meio de profecia e imposição de mãos. Irmãos, quantas profecias, quantas orações proféticas, quanta imposição de mão você recebeu na sua caminhada cristã? Você lembra quantas vezes e quantas pessoas liberaram o seu destino em Deus para viver coisas maiores do que aquilo que você talvez tenha vivido hoje? E quantas vezes nós menosprezamos pessoas pela sua pouca idade? Eu me recordo quando eu cheguei no CPP, em 2013, que eu tinha vindo de uma grande igreja, e nessa igreja eu tinha uma medida de influência boa, e eu cheguei no CPP, e eu era um dos mais velhos, né? E aí eu olhei um monte de menino, tinha algumas poucas pessoas mais velhas do que eu acho que no começo a gente deve ter até conversado, né? Só tem menino no nosso meio, eu não vou olhar para as pessoas mais velhas do que eu, porque são mulheres e não gostam de falar da idade. Mas
eu me lembro que eu vi aquele monte de menino e eu de cara assim, menosprezei. Vixe, só menino aqui. E daqui a pouco eu comecei a tomar na cara, de ver como garotos tão novos, como o Gabriel estava lá no meu ano, e tinha uma paixão pelo Senhor e uma sede, e um anseio por ver o Senhor, e uma violência na sua palavra, e tantos outros, Pacelli, tantos meninos novos que tinha na nossa turma, e as meninas idem, né? E a gente tem, a Nicoline foi saudosista agora, eu olhei na cara dela, eu vi as fotos, tudinho, ela andando lá na chácara. Quantas vezes nós menosprezamos as pessoas pela pouca idade? Se ela teve uma revelação do Cristo ressurreto, não interessa a idade que ela tem, ela vai liberar essa revelação por meio do dom e da medida que ela recebeu de Deus. Bom, mas o que eu percebo aqui, irmãos, é Deus chamando por meio de Paulo, Timóteo para fora e dizendo: lembra-te. Ele fala assim: persevera, te dedica na leitura, na exortação, no ensino, lembra da profecia. E ele fala a respeito de um crescimento que ele deveria alcançar para que essa medida ela fosse ampliada, porque essa medida de influência que nós recebemos de Deus, ela amplia com a maturidade, e às vezes por aquilo que nós fazemos a gente perde um pouco dessa, né? As estações vão mudando e às vezes ela amplia, às vezes ela encurta. Você não perde, ou perde, dependendo daquilo que você crê. Bom, mas o fato é que quando eu olho para essa passagem, ou eu olho para Efésios 4,16, que está chamando para fora também os irmãos à edificação, eu percebo que antes dessas passagens sempre tem uma preocupação de Paulo, exortando a respeito de espíritos enganadores, doutrinas de demônio, hipocrisia, proibição de casamento, fábulas profanas. Em Efésios 4 ele fala sobre vento de doutrina, mentira de homens, astúcia e invenção do erro. Queridos, coisas que a gente, mais do que a gente vê hoje, mas o que mais vemos é isso. As prateleiras das livrarias estão cheias de livros de autoajuda, que fazem com que colocam o homem no centro de tudo, ensinando que você é a pessoa mais importante, que você tenha autocompaixão ou autolealdade. Parece bonitinho, né? Mas autocompaixão ou autolealdade, a tradução ou o sinônimo mais bonitinho é egoísmo, te levando a pensar só em você mesmo, se preocupar com a tua vidinha, com a tua saúde é saudável, mas isso pode se tornar um Deus também. Nesse próprio versículo de Timóteo aqui, ele fala, Paulo, eu usei várias vezes para discutir com a minha esposa, olha, o exercício físico é pouco aproveitado, mas, brincadeiras à parte, eu percebo Paulo chamando Timóteo à realidade de quem ele era no Senhor, independente da sua idade, ele havia sido enviado. Quantas vezes nós vemos Paulo falar a respeito de Timóteo como um discípulo fiel, alguém que cumpriu aquilo que foi chamado, alguém que estava avançando na sua medida. Então tem falsos mestres que têm vindo em forma de ensinos humanistas, que nos afastam da verdade de Deus. Tem espíritos enganadores que vêm fazendo prodígios, sinais e maravilhas. E eu não vou fazer um estudo intensivo dessas coisas porque eu não tenho autoridade para isso. Mas o fato é que a nossa identidade, ela é achatada, ela é manchada quando eu dou ouvidos a essa realidade mentirosa que estão me ensinando. A minha identidade, aquilo que eu recebi de Deus, a minha visão a respeito dele é corrompida e atrapalha o meu relacionamento com ele. Quantas pessoas estão ensinando a respeito da lei em detrimento da graça? Quantas pessoas estão tornando o sacrifício de Jesus na cruz em vão, porque falam de uma salvação por meio de esforço humano? E quantas vezes a gente é levado por essa realidade?
Eu queria chamar a tua atenção para as mentiras que o mundo tem pregado, e muitas das vezes as igrejas também têm pregado, que não deixa de ser o mundo. Se estivesse pregando um evangelho diferente, seja anátema, ou seja, libere, não dê ouvidos. E contra a mentira só existe uma coisa: a verdade. Contra a mentira só existe a verdade. Só tem algo que pode nos salvar. Só tem algo que pode mudar a nossa realidade. Não tem a ver com meus esforços humanos. Tem a ver com o fato de crer e ver um Cristo ressurreto, que morreu, mas ressuscitou, e que me libera graça e poder para viver uma vida de fidelidade a respeito da medida que eu recebi dele. Eu não combinei com ninguém, mas eu queria ajuda agora. Acho que podia ser tu, Arlindo, para me ajudar. E o Esdras também. Porque eu queria que você tivesse em espírito de contemplação, contrição, e ao mesmo tempo que você lembrasse das palavras que têm sido liberadas sobre você. Mas eu também queria te chamar a atenção para uma coisa. Eu percebo que muitos de nós estão sendo impedidos de romper ou de cumprir a sua medida, porque a sua personalidade, a sua pessoalidade, a sua vida foi marcada por uma mentira. Essa mentira ela pode ter vindo por meio de abuso, por meio de traumas, por meio de falso ensino, por meio de falta de vigilância da sua parte mesmo, de não ir conferir nas Escrituras se aquilo que você estava recebendo como palavra de Deus, de fato era a palavra de Deus. Mas eu queria, nessa noite, afirmar algumas palavras daquilo que Deus pensa ao meu e ao seu respeito. E eu queria que você tivesse com seu coração aberto, porque o que eu vou declarar não é uma oração que eu escrevi, porque eu acho que essa oração gera cura. O que eu vou declarar é a palavra de Deus. E o meu desejo, aqui na minha mente, é que a palavra ela limpe o teu coração de toda mentira. Ela entre e ilumine aonde ainda existem trevas no teu coração. Amém? E aí, a participação do Arlindo aqui é que eu queria que você orasse. Vamos orar então, irmãos? Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. Tu és o único que pode restaurar, Senhor, a nossa identidade. Tu és o nosso Criador, Tu és o nosso Pai. Tu és aquele que sabe quem nós somos, muito mais do que nós mesmos. Senhor, por isso, abre os nossos olhos nessa noite. Abre os nossos olhos, Senhor. Leva-nos a perceber quem nós somos em Ti, Senhor. Vem com o poder do Teu Espírito Santo, quebrando as fortalezas, Senhor. Vem, Senhor, com os argumentos, Senhor, com as armas espirituais da Tua palavra, Senhor, para conseguir eliminar tudo aquilo que nos impede, Senhor, tudo aquilo que nos prende, Senhor, tudo aquilo que nos desvia do caminho, Senhor, do bom caminho que o Senhor colocou diante de nós, Senhor. Livra-nos de todo embaraço, Senhor. Livra-nos de todo pecado que nos impede de correr, Senhor. Livra-nos de tudo aquilo, Senhor, que não foi o Senhor que plantou em nossas vidas. Pai, oramos agora, Senhor, para que o Teu Espírito Santo vasculhe o nosso interior. Oramos agora para que o Teu Espírito vá até as profundezas do nosso coração. Senhor, venha operar uma faxina na nossa casa, Senhor. Venha operar uma faxina no nosso interior, Senhor. Vem tirar toda sujeira, toda tralha, Senhor. O Espírito Santo move aqui. Nós Te convidamos, Senhor, vem.
Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Nós queremos convidar o Senhor, Deus. Declaramos a Ti, Senhor, vem. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Toca no nosso interior. Lembra-nos, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor já falou conosco. De tudo aquilo que o Senhor já colocou para encher o nosso coração, para que possamos perseguir, Senhor, o nosso chamado e a nossa identidade em Ti, Senhor. Senhor, nada pode nos separar do Teu amor. Nada pode nos separar, Senhor, do fato de que o Senhor tem uma identidade, Senhor, nova, uma identidade gloriosa para cada um aqui, Senhor. Por isso, toca no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor. Feche os teus olhos aí. Eu queria declarar a palavra de Deus para você. Alguns versículos que eu fiz alguns recortes na Bíblia. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Senhor, obrigado, porque nós somos teus filhos, Senhor. Cremos no Senhor, Pai. Te pedimos espírito de sabedoria e revelação sobre esse lugar, para que a tua palavra encontre o nosso coração, encontre a nossa consciência. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Senhor, muito obrigado, porque fomos convidados, Senhor, para a realidade de participar do teu corpo, Senhor. Ó Senhor. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado a um sacerdócio. Obrigado, porque o Senhor tem confiado a nós, Senhor, a função de anunciar as grandezas tuas, Senhor. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, nos predestinou, nos adotou como filhos, Senhor. Nos incluiu nos teus propósitos, na tua vontade, Senhor. Antes de formá-lo do ventre eu o escolhi. Antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias 1,5. Ó Senhor. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. 1 João 3, de 1 a 13. Já não o chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. João 15:15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Romanos 8, 14 e 15. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes,
nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 38, 39. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Efésios 2, 4, 5. 1 João 3, 1, último versículo. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Eu quero afirmar para vocês, jovens, eu não me sinto Paulo de jeito nenhum, nem tampouco me julgo apóstolo. Mas como Paulo chamou Timóteo naquele lugar e chamou a realidade da sua identidade, eu quero trazer à tua memória que você é filho amado do Senhor. Ele te amou com um amor tão grande que deu o seu Filho unigênito para que você tivesse vida e vida em abundância. Eu quero te convidar a mergulhar em Deus nesses dias, a mergulhar na revelação de quem Ele é, a mergulhar na revelação dos benefícios que a cruz trouxe para você, a desfrutar da liberdade que existe em Cristo e que está paga, Ele te entrega para só você usufruir. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos afirma como filhos. Obrigado porque o Senhor tem prazer em nós, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Teu amor nos alcançou. Mas eu peço, amplia a revelação desse amor aos meus irmãos, Senhor. Senhor, a respeito dessas profecias, Senhor, nós acreditamos que tem a ver com a revelação de quem Tu és, Senhor. Tem a ver com a revelação de quem Tu és. Para que o nosso coração seja tão tocado, Senhor, que nós não consigamos guardar a realidade de quem Tu és para nós mesmos. Nós possamos difundir o Teu Evangelho em tempo e fora de tempo, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, revelação a respeito da Tua cruz nesses dias, Senhor. Ó Deus, eu quero ver cada irmão funcionando na sua medida, Pai. Somente assim, o corpo bem ajustado, Senhor, vai ficar, Senhor, para a Tua glória. No nome de Jesus eu peço, Senhor, que cada irmão possa entender a sua medida nesses dias e que ele possa se lançar no Senhor e abrir mão de todos os medos, porque o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é quem tem nos chamado, o Senhor é quem tem nos amado, o Teu sangue foi quem nos comprou. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Amém, irmãos. Avisos. Deus abençoe vocês.